Graças e paz, queridos. Amém? Boa noite a todos. Que Deus abençoe você, você que está aqui no templo, você que vai assistir essa live. Que Deus abençoe, derrame das ricas bênçãos dele na sua vida. Nós vamos orar, engrandecer o nome do Senhor. E logo após o Ministério do Louvor já está com a oportunidade, vai estar cantando 3 louvores e a gente vai estar adorando ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, nós engrandecemos o Teu nome, reconhecemos a Tua grandeza, a Tua majestade, e como nós somos tão pequenos, ó Deus, diante de Ti, nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo Teu favor por nós, pelo Teu carinho, pelo Teu amor, pela salvação em Cristo, que o Senhor bondosamente nos ortogou, Pai. Muito obrigado, Deus, porque sabemos que tudo vem do Senhor, é para o Senhor e para a sua honra e sua glória. Quero te agradecer em especial pela oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui, ó Deus, como igreja, ó Deus, para adorarmos o teu nome. Enquanto, ó Deus, nós estamos aqui adorando o teu nome, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor ministre ao nosso coração e que nós saiamos daqui diferente de como entramos, Senhor. Que a Tua boa mão esteja sobre este lugar. Conduz o culto, Senhor, conduz a palavra, os louvores e tudo, Senhor, tudo que fizermos aqui, seja, ó Deus, para a Tua honra e Tua glória. Também queremos nessa noite pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Deus, porque erramos muitas vezes contra o Senhor, contra a Sua palavra. Perdoa, lava-nos, purifica-nos, ó Pai, e nos faz mais brancos que a pura lã. Ó Deus, também nessa noite queremos entregar, ó Deus, os nossos pedidos diante do Senhor. Ó Deus, todos aqueles, ó Pai, pedidos de enfermidade, aqueles que estão, ó Deus, em necessidade na área, ó Deus, física. Ó Deus, nós queremos apresentar ao Senhor, ó Deus, a mãe do nosso irmão José, nossa irmã Maria da Penha. Queremos apresentar o Fábio, ó Deus, que não foi possível operar hoje. Que o Senhor coloque, ó Deus, as suas mãos. Louvado seja o teu nome, porque sabemos que o Senhor faz o melhor para nós. Então, Senhor, abençoa, Deus, os teus filhos que estão, ó Deus, em dificuldade na área do corpo físico, Pai, e abençoe poderosamente. Também quero te agradecer, ó Deus, pelo restabelecimento, ó Deus, das minhas irmãs, ó Deus, a irmã Nicéia, a diaconisa Rita. Muito obrigado, ó Deus, por elas estarem bem. Ó Deus, outros, ó Pai, que também, ó Deus, já estão recuperados. Também em especial entregar a vida da Andressa em tuas mãos, que o Senhor tome a minha filha em tuas mãos, que o Senhor abençoe poderosamente a Andressa e que, ó Deus querido, que a saúde dela, ó Deus, seja restabelecida para a sua honra e sua glória, Pai. Muito obrigado. Receba todo o louvor, toda adoração que se fizer nesse lugar e que esse culto seja tão somente para o engrandecimento do teu nome. Nós oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Ministério de Louvor está com a oportunidade, nessa noite, de estar adorando ao Senhor. Vou te pedir nessa noite, não sei como é que você chegou aqui, mas eu queria te convidar nessa noite a você esquecer tudo lá fora e somente se ligar com o Senhor. Que nessa noite você louve ao Senhor, adore ao Senhor, poderosamente nessa noite, que você seja usado pelo Senhor também para esse momento do louvor. Amém. E da palavra também. Que Deus use você nessa noite para a honra e a glória. Então vamos ficar em pé com muita alegria para a glória do nosso Deus Pai. Glória a Deus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado
esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Temer por quê? Você pode declarar isso? Se eu estou Senhor, nós estamos guardados pelo Senhor, ó Deus, não há o que temer, Jesus. perdeu batalha. Qual o nome dele? Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo.
Da
mas nada preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros se vão, é tudo ilusão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo vazio você preencheu com o teu amor. Declaro: não há nada melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada, nada é melhor que Jesus. Não tenho mais medo de mostrar meus fracassos, defeitos e falhas não esconderei, pois um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o mesmo dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada, nada é melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada, nada é melhor que Jesus. Torno luto em dança, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, só o Senhor pode fazer. Torno luto em dança, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, só o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, nascem novos jardins, faz de ossos soldados, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Declaro: não há nada, não há nada melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada, nada é melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada, nada é melhor que Jesus. Traz a vida aos sepulcros, nascem novos jardins, faz de ossos soldados, só o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, nascem novos jardins, faz de ossos soldados, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer.
Não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada. Nada é melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada. Nada é melhor que Jesus. O que é que você pensa de colocar no lugar de Jesus? Nada. Nada vai preencher o vazio de nossa vida se não fosse Jesus, né? Verdade. Não há nada melhor do que Ele, não. Aplauda ao Senhor por isso. Ele é tudo para nós. Graças a Deus, glórias a Deus. Pode sentar. Nós vamos entrar no momento de oração nesse instante. Chamar o irmão José, irmão diácono Rogério. Isso, vai ficar aqui em nome de Jesus. Quem está no quartel quer trabalho. É isso? Isso aí. E acaba bom, a gente chama logo, né? Está sempre aqui, bom e à disposição. Nós vamos orar, queridos. Precisamos orar muito, né? Primeiro que a gente precisa continuar orando pelo nosso país, né? Nós precisamos, temos visto as dificuldades que estamos passando. Eu peço que vocês orem também, né, por todo o funcionalismo público, não querendo puxar sardinha para A ou para B, mas o funcionalismo público também está sofrendo muito, né? E de cortes, né? Corte de pessoal, corte de verba para trabalho, não está bacana, né? Talvez você ainda não tenha percebido, mas as coisas estão se apertando. Claro que excesso tem que ser tirado, mas o básico está sendo tirado. O básico está sendo tirado do brasileiro, né? E das Forças Armadas, do funcionalismo público também. Então você ore, eu vou pedir ao José que vai estar orando pelo nosso país, apresentando o nosso país, apresentando a economia do nosso país. Tem mudanças para acontecer no nosso país. Hoje, por exemplo, tem um projeto que está aí para ser votado, um decreto, que em nome de Jesus eu quero que seja derrubado, não porque sou a favor de violência, mas o policial não vai poder mais empunhar a arma para fazer uma vistoria. Ou seja, o policial vai ficar desguarnecido na hora de uma abordagem. Eu não sei onde é que eles estão vendo isso, porque a função do policial é proteger a sociedade. Se estão tirando a força do policial, estão desprotegendo a sociedade. Já está difícil assim, não estou dizendo, não sou a favor de policial sair disparando tiro aí, matando todo mundo. Não sou. Mas se o policial não pode usar a sua própria ferramenta de trabalho, aonde a gente vai parar nesse país? Olha só onde é que a gente está. Olha só onde é que a gente está. Pouco tempo atrás, 40 gramas de droga não é considerado mais tráfico, né? Só que você pega 40 gramas e você bota 1 grama naquele pino de cocaína e você vicia uma família inteira. E não é tráfico. Então a gente está começando a ver umas certas coisas aí que não está bacana. Então a gente precisa orar apresentando o nosso país. José vai apresentar as eleições municipais. Tomem cuidado, né? Você já tem teu candidato? Ore, apresente ao Senhor e peça a Deus para te revelar. É esse mesmo que eu vou votar? Né? Se não for, meu irmão, não vota. Ponto, simples assim. Teve candidato que eu falei que ia votar, quando eu cheguei eu falei, cara, não dá para votar nesse cara. Entendeu? Então você pense, porque é erro nosso também. Nós não podemos vender o nosso voto. São João de Meriti é um dos lugares onde hoje candidatos a vereadores e prefeitos, olha só, ficam de boca de urna pagando R$100 para quem vota nele. R$100 no dia é prejuízo para a administração pública. Então a gente não pode vender o nosso voto. E assim, é a pressão tão grande psicológica que o cara acha que ele vai descobrir o teu voto, né?
Ele acha que ele vai descobrir o teu voto. Ele faz ele consegue pegar por urna quantos votos ele teve ali. Então, se ele chegar num certo ponto, ele sabe quantos votos ele teve ali naquela urna, mas ele não vai chegar a alcançar que foi você que votou nele ou não. Entendeu? Então, assim, a gente precisa orar e agir. A gente precisa estar com os pés no chão e orar diante do Senhor, apresentar o nosso país. As coisas não estão ficando fáceis. Eu vou pedir ao diácono Rogério para estar orando pela igreja. Pedir a Deus que traga comunhão mais ainda para a igreja, que a igreja continue em comunhão, continue em oração. Nós vamos voltar, completar os 21 dias de jejum e oração. E ore também pelos enfermos. Nós precisamos continuar orando, independente do que acontece, do que aconteceu, do que vai acontecer. Se Deus disse sim, continua sendo Deus. Se Ele disse não, continua sendo Deus. Nossa obrigação é continuar orando. Então, ore pelos enfermos, pela mamãe do irmão José, pela diaconisa Isabel, Fábio, que não foi aceito para operar hoje, né? Não, o cara falou, não, hoje não. E Deus colocou a mão, irmão. Não é isso? E aí vai ser uma operação só, vai tirar os dois. Acertar o que tem que acertar logo de uma vez só. Mata um coelho com dois coelhos com a cajadada só. Isso. Obrigado. Então, assim, apresenta esse pessoal também, tá bom? Se você quiser ir, pode se ajoelhar. Fique de joelhos aí nesse momento, enquanto esses irmãos estão orando para a glória do Senhor, e apresenta a tua vida também diante do Senhor. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, mais no dia que Tu nos concede de estar na Tua presença, para junto, Deus, agradecer as bênçãos recebidas, agradecer, ó Pai, os muitos livramentos que tem nos dado, para que pudéssemos estar aqui esta noite. Pai querido, neste momento, quero entregar em Tuas mãos a nossa nação, Senhor, em particular os governantes, Deus, de cada estado, Deus, do nosso país. Se eu posso, Deus, com a Tua mão poderosa, Deus, entrar com providência, Deus, falar aos corações deste governante, Pai, para que possa olhar com coração, com empatia para o povo, Senhor. Ó Pai, trabalha nos corações daqueles que estão se candidatando neste momento, ó Pai, essas eleições que estão chegando. Ó Deus, eu posso, Deus, colocar a pessoa certa, Senhor. Não permita, Deus, que venhamos ser enganados, Deus, novamente, ó Pai querido, mas que nos oriente, Deus, em tudo quanto formos fazer, Senhor. Sabemos, Deus, que o tempo está sendo abreviado, a Tua palavra mesmo diz, as coisas estão se apertando, Senhor. A justiça, Deus, tem mudado tanto, ó Pai querido, tem favorecido tantos outros, ó Pai, e tem deixado, Deus, a população de lado, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, fala aos corações dessas pessoas neste momento, e incomoda-as, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, Deus querido, para que eles possam, Deus, ter temor, Deus, e tremor diante de Ti, Senhor. Ó Pai, trabalha nos corações desses políticos, Deus, que estão aí fora, Deus querido, que eles possam verdadeiramente, Deus, honrar aquilo que falam, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Deus, por estar aqui com os meus filhos, teus filhos, ó Pai, meus irmãos, para junto, Deus, Te buscar e clamar a Ti, porque somente a Ti, Deus, podemos recorrer. Só Tu, ó Deus, é nosso refúgio, a nossa fortaleza, Deus. Tu és o nosso socorro presente na angústia, na tribulação. Não temos outro Deus além de Ti, Senhor, que possa olhar por nós, ó Pai. Então, em nome de Jesus, Deus, faça a Tua vontade, ó Pai, em prol, Deus, da nossa população, em prol do nosso país, ó Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, ainda na Tua presença, Pai, queremos nessa noite, Pai amado, exaltar o Seu nome, Pai. Que Seu nome, Pai amado, possa ser glorificado, Pai amado, acima de qualquer outra coisa aqui nesta noite, Pai. Pai amado, agora eu coloco a Sua igreja nas Suas santas mãos, Senhor. Que a cada dia, Pai amado, Tu possa estar cuidando de nós, Senhor, como igreja, Senhor, aqui neste local, Pai amado. Cada irmão, Pai amado, que está aqui nesta noite, Pai amado, que o Senhor possa entrar com providência na vida de cada um, Senhor. Que as nossas vidas espirituais, Senhor, nós possamos a cada dia, Pai amado, crescer na Tua presença, Pai. Pai amado, que nesta noite, Pai amado, o Senhor possa tomar cada organização da Sua igreja, Senhor. Cada irmão, Pai amado, que participa de qualquer organização aqui, Pai amado, que nós possamos a cada dia estar fazendo, buscando, Pai amado, trabalhando para o crescimento do Seu reino aqui neste local, Pai amado. Então, Pai, eu Te peço, usa nossas vidas, Senhor, para que nós possamos, Pai amado,
fazer que o Evangelho cresça aqui neste local, Pai. Eu te entrego essa igreja nas suas santas mãos, Senhor. Eu entrego essa comunidade que está ao redor da sua igreja, Senhor. Que o Senhor possa cada dia estar usando, Pai amado, cada um de nós para estar propagando o Evangelho aqui nesta localidade, Pai. Nós entendemos, Pai amado, que muitas das vezes, Pai amado, nós queremos sair para pregar longe, Pai amado, mas nós temos um campo aqui, Pai, muito vasto, que é o nosso bairro, que necessita tanto, Pai, de ouvir a sua palavra, Pai. Nós chegamos, Pai amado, nessas esquinas, Pai amado, nós vimos tanta coisa errada, Pai amado, e muitas das vezes nós nos prendemos e sair daqui para pregar o Evangelho em outro local, Pai. E nós temos que entender que o nosso campo aqui é esse campo aqui, onde nós estamos, onde nós residimos aqui, Senhor. Então eu te peço, Pai, que o Senhor possa nos incomodar a levar o seu Evangelho a essas pessoas que estão ao redor da sua igreja, Senhor. Pai amado, agora eu quero te pedir pela vida dos nossos irmãos que se encontram com alguma dificuldade de enfermidade, Pai. Eu quero colocar, Pai amado, especialmente a mãe do nosso irmão José Roberto, que está ali naquele leito de hospital, Senhor, que Tu possa nesse momento estar visitando a sua serva ali, Senhor. Tu conheces, Pai amado, Tu sabes a necessidade que ela tem ali, Senhor, naquele hospital, Pai amado, naquele leito de hospital, Senhor, que Tu possa estar usando aqueles médicos para estar cuidando da Tua serva ali, Pai amado, usando aquelas enfermeiras, Senhor, que Tu possa botar pessoas boas ao lado dela ali, Senhor, para estar cuidando da sua serva, Pai. Quero colocar também o nosso irmão Fábio, Senhor. Tu sabes o porquê, Pai amado, que Teu servo hoje não foi operado, Pai amado, que Tu possa estar preparando essa operação do seu servo, Senhor, e nós entendemos que na hora certa, Pai, essa operação vai sair, Senhor. Então, Pai amado, eu entrego a vida dele, Senhor, esteja cuidando dele, Pai amado, essas dores que às vezes ele sente, Pai amado, que possa ser repreendida em nome de Jesus, Pai. Nossos demais irmãos também, Pai amado, que está passando por algum problema de enfermidade, que nesta noite esteja visitando ele, Senhor, te peço pela Isabel, que o Senhor possa repreender aquelas dores também, Senhor, Tu possa estar cuidando dela, Senhor, que a cada dia, Pai amado, Tu possa estar abençoando a vida dela. Tu sabe o desejo que ela tem de estar aqui na sua casa, estar trabalhando aqui na sua casa, Senhor, mas muitas das vezes, Pai amado, essas dores proíbem ela estar aqui, Senhor. Então eu quero colocar a vida dela nas suas santas mãos, Pai. Te coloco também a minha vida, Senhor, minha vida espiritual, Senhor, que a cada dia, Pai amado, o Senhor venha nos usar, Pai amado, para que possamos, Pai amado, estar à frente, Pai amado, trabalhando na sua casa, que nós possamos, Pai amado, verdadeiramente alcançar o nosso objetivo, Pai amado, que é o alvo, que é Cristo, Pai. Então eu coloco a minha vida, Senhor, eu coloco a vida dos nossos irmãos que se prostam aqui nesta noite, coloco a vida do meu pastor, Senhor, da sua família, Pai. Continue, Pai, abençoando cada família aqui nesta noite, Pai. Fica conosco, Pai, nos dê uma noite de paz, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós somos isso. Está conosco também nessa noite a nossa irmã Raíssa, né? Isso. Como é que a igreja fala para ela? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! Você que está perto aí, dá um abraço nela em nome de Jesus. Seja bem-vinda. Isso, mas essa daqui é nossa já, né? Da Elizabeth. Duas Elizabeth aqui, hein? Que bênção, hein? Que maravilha. Pode vir mais, pode vir mais. Que bênção. A irmã Elizabeth é nossa já, né? Daqui a pouco a gente vai estar fazendo aí o preparo para o batismo em nome de Jesus. É isso? Então sejam bem-vindos, bem-vinda, né? Em nome de Jesus. Hino 476, Brilho Celeste. Estava ali procurando o número desse hino aí, quero cantar ele. Enquanto nós vamos cantar esse louvor, você vai ter a oportunidade de ofertar e entregar o seu dízimo nessa noite para a glória do Senhor nosso Deus.
Som. Ei. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma da glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto a seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, o mestre seguindo, cantos louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Irmão José Carlos, já vai se caminhando para cá. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Pode sentar, querida. Eu sei que vocês são tudo cara de pau, né? Tô querendo ficar descansando. Isso. Conta o irmão José Carlos depois da mensagem. Beleza? Isso. O irmão José Carlos caminha para cá devagarzinho. Isso. Vai estar pregando essa noite. Vamos apresentar a vida dele. Pai Santo, queremos agradecer ao Senhor pelo momento do dízimo, da oferta. Ó Deus, que o seu povo pôde ofertar. Eu quero pedir que o Senhor derrame das suas bênçãos diante do seu povo, que o Senhor faça o seu povo prosperar e que venhamos sempre ser fiéis ao Senhor. Agora, Deus, apresento também a vida do teu filho, que vai ministrar a tua palavra a nós. Aquilo que o Senhor colocou no seu coração, nós pedimos que o Senhor venha nos abençoar com a sua palavra. Que teu Espírito Santo use o teu filho nessa noite. E que nós, Senhor, como servos do Senhor, estejamos com o coração aberto, prontos para ouvir a tua voz. Fala conosco, usa o teu filho para a tua honra, Pai, e tua glória. Te oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, a paz do Senhor para os irmãos. Amém. Graças a Deus de mais uma noite, né? O Senhor nos concede essa oportunidade.
Quero agradecer mais uma vez a Deus essa oportunidade, esse privilégio. É um privilégio estar aqui na casa do Senhor. Privilégio esse que eu não me considero merecedor, nem de pisar lá fora, que dirá estar aqui dentro, que dirá aqui em cima, ministrando a palavra. Mas as misericórdias do Senhor são inexplicáveis. Então, como não tem explicação, nos resta glorificar o nome do Senhor. Essa água maravilhosa, né? Essa água já salvou tanto pregador aqui em cima, né? Uma bênção, esse calor, com essa secura, né? Que Deus abençoe, viu, meu irmão? Quero agradecer ao pastor também, tá, por essa oportunidade. E quero convidar os irmãos a uma meditação bíblica que todos aqui acredito que já conhecem. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 29 ao versículo 24. Se você puder se colocar de pé. Nós agradecemos. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 19 ao versículo 24. Todos encontraram? Vou aproveitar que aqui está a projeção, né? Podemos? A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os irmãos podem assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero convidar você a meditar nessa palavra comigo. E essa mensagem tem como tema princípios bíblicos da verdadeira adoração. Os irmãos já conhecem, né, essa passagem. Quando Jesus parou naquela cidade de Sicar. Os irmãos leram os versículos anteriores, os irmãos vão ver aí. Era uma cidade dos samaritanos. E ali ele parou junto ao poço de Jacó, e veio aquela mulher samaritana, e iniciou-se ali um diálogo entre Jesus e aquela mulher. E aí, aquela mulher se admirou de Jesus ter puxado conversa com ela, porque os judeus não se davam com os samaritanos, os irmãos também já sabem a história. Mas Jesus tinha um objetivo, como tudo que Jesus faz, tudo que Jesus fez no passado, tudo que Ele faz hoje, tudo tem um objetivo, um propósito, um porquê. Jesus nunca faz nada por fazer, nunca fez nada por fazer. Então, aquele diálogo tinha um objetivo. E um dos objetivos de Jesus naquele diálogo era revelar para aquela mulher o que ficaria registrado posteriormente para todos nós, para muitas gerações, o que é a verdadeira adoração. É interessante que nós vamos observar aqui que Jesus ele nos mostra que a adoração, já naquela época, vai muito além do que muitos pensam hoje. Muito além. Se você olhar o versículo que nós lemos primeiro, o versículo 19, coloque aqui para mim, por favor, irmãos, o versículo 19. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta, porque Jesus falou da vida particular dela. Algo que só ela e talvez pouquíssimas pessoas sabiam. E Jesus fez uma revelação ali, bombástica. E ela viu que Jesus sabia da vida dela, sem conhecê-la. Então falou: eu sei que tu és um profeta, versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. 21. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. A primeira coisa que eu observo aqui é que algumas perguntas se fazem necessário quando a gente vai analisar esse tema, adoração. E uma das perguntas tiradas aqui desse trecho que nós lemos é a seguinte: a quem devemos adorar?
quem deve ser o nosso objeto de culto, de adoração? E esse versículo responde no finalzinho, ó. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão a quem? O Pai. O nosso único, total e absoluto objeto de culto precisa ser o Senhor nosso Deus. Vai na Bíblia isso. Abre a sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 20, versículo 1, que já no Antigo Testamento, Deus já reivindicava isso ao povo de Israel, aos hebreus, a descendência de Abraão. Se o irmão puder colocar aqui, por favor. Êxodo 20, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus foi bem claro, direto, taxativo com o povo de Israel. Não terás outros deuses diante de mim. Então, a nossa adoração precisa ser direcionada somente ao Pai. Mas abra também a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 24 e versículo 25. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 1, versículo 24, versículo 25. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Isso tem acontecido nos dias de hoje? Infelizmente, em muitos lugares. Muitos estão adorando a criatura ao invés do Criador. Então, Deus, além de reivindicar que o povo de Israel no passado, e que nós hoje não tenhamos nem outros deuses diante dele, ele também mostra que nos últimos dias, como Paulo escreveu na carta aos Romanos, muitos iriam adorar o homem, a criatura, ao invés do Criador. E isso tem acontecido. Não sei se os irmãos já perceberam que muitas músicas gospel, né, que são músicas gospel, né, que alguns chamam de evangélicas, alguns tentam colocar como louvores, né, cada um interprete como quiser. Elas focam muito mais no ser humano. Não sei se vocês já perceberam. Às vezes a melodia é tão linda que te embala, tu nem percebe a letra. Mas se você parar para analisar a letra de muitos louvores que nós vemos hoje no mundo gospel, está focando mais o crente. O crente. É uma alisação de ego, gente. Dizendo, não, você não pode sofrer. Irmão, ontem eu estava na sala de seminário, eu não consigo esquecer. Foi falado sobre isso. O evangelho, parece que as pessoas estão adaptando o evangelho às suas próprias demandas pessoais. E nessas músicas gospel, né? A gente percebe algumas, não são todas. Tem muita gente aí abençoada por Deus, que realmente tem um louvor, né, ungido, né, inspirado. Mas se você parar para analisar nesses últimos dias, a gente está percebendo aí que o foco da adoração parece que está mudando, pastor. Está saindo do Criador, está indo para a criatura. Está indo para o crente. E isso nós temos que tomar cuidado. Nós não podemos adorar a criatura, porque toda adoração ela deve ser feita somente ao Pai, a Deus. Amém, igreja? Apocalipse 19, versículo 9 e versículo 10. Olha só que coisa tremenda. João, né, na ilha de Patmos, teve aquela revelação. Mas olha o que aconteceu. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus.
prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faças isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. João se empolgou, irmão, se empolgou. A revelação foi tão grande, tão tremenda, tão maravilhosa, que ele foi embalado naquela unção toda, aquela coisa, se empolgou. E o anjo, né, aquele anjo poderoso, imagina a presença daquele anjo, um anjo, né? É um anjo. Aí o João se empolgou e foi lá e pá, o anjo, opa, não faças tal. Irmãos, nem os anjos, independente da categoria angelical, tá, irmão? Não tem arcanjo, não tem querubim, não tem serafim, nem os anjos merecem a nossa adoração. É, irmão, tremendo. E o anjo ali teve esse cuidado. João, não faça isso, João. Opa, adora quem? A Deus. Amém, irmãos? Eu me lembro que Isaías teve uma visão, né? Capítulo 6, ele viu os serafins glorificando a santidade de Deus. Os serafins adorando a Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas eram os serafins adorando a Deus. Amém, irmãos? Agora abra em Mateus capítulo 4, versículo 8 ao versículo 10. Presta bem atenção nessa passagem agora. O diabo, não podia faltar ele, né? Ele está sempre também, né? O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Ele bem que tentou. Ele tentou lá no céu, se deu mal, foi expulso. Tentou aqui na terra, também se deu mal, porque Jesus não deu confiança para ele, não adorou a ele, porque toda adoração deve ser feita somente ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda pergunta que nós precisamos fazer, lendo esse trecho aqui de João capítulo 4, é a seguinte: quem são os verdadeiros adoradores? Primeira pergunta, não esqueça, para quem deve ser a nossa adoração? Ok? Gravou? Segunda pergunta, quem são os verdadeiros? Os verdadeiros, porque, irmãos, existem, eu costumo sempre dizer isso. Quantas igrejas existem no mundo? Vamos lá. Conta aí, muitas? Não tem isso tudo não, irmão. Quantas igrejas tem no mundo? Uma? Tem mais de uma. Aos olhos do Pai. Tem um louvor que fala: aos olhos do Pai. Não interessa o que o mundo pensa. Nosso negócio não é com o mundo, é com Deus. Aos olhos de Deus, grave isso, só existem duas igrejas. Quais são elas? A igreja que vai subir, aleluia. Quem pode dizer um amém aí? A igreja que vai subir no arrebatamento. E a igreja que vai ficar no mesmo dia do arrebatamento. O resto é conversa fiada, irmão. O resto não interessa. Denominação, quantidade de membros, isso aí Deus não está preocupado com isso não, irmão. Isso é coisa de homem. Isso é preocupação de homem. A preocupação de Deus é que nós estejamos preparados para aquele grande dia. Amém? Então só existem dois tipos de adoradores. Se existe o verdadeiro, existe o falso. Simples assim. Não vamos complicar as coisas, irmão. Não inventa. Então quem são os verdadeiros adoradores? Conforme está em João 4, pode colocar aqui, irmão, 23 e 24. Já lembro, mas eu vou fortalecer. 4, 23 e 24. João 4, 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores.
Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Eu não vou me arriscar aqui de pagar esse mico, de levantar a mão e falar assim: cadê os verdadeiros adoradores aí? Levanta a mão comigo. Aí todo mundo vai embora. Vambora. Não, vou fazer isso. Deus me confrontou nessa palavra, pastor. Eu estava preparando essa mensagem ali, correndo, né? Botando os bofos para fora, o Espírito Santo falando comigo. Quem são os verdadeiros adoradores? Vocês sabem quem são? Está no outro versículo aí. Volta no versículo 23. Aqui embaixo. Porque são esses que o Pai procura. Deus está procurando, irmãos. Eu não vou me arriscar a dizer que eu ainda sou não. Mas eu estou lutando, Senhor, me ensina a ser um verdadeiro adorador. Mas Deus está procurando. Agora, bem-aventurado serei eu. Bem-aventurado serás tu. Bem-aventurados seremos nós, se o Senhor nos encontrar nessa condição de verdadeiros adoradores. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu estava dando uma pesquisadinha, pastor, sobre a palavra adoração. O seminarista viu, né? Ele fuxica tudo, ele pesquisa, pá, né? E achei que existem várias palavras que traduzem adoração. Mas duas palavras, irmãos, me chamaram muita atenção. Primeiro, no Antigo Testamento, quando essa palavra geralmente era usada, no hebraico, shaká, significava aquelas pessoas, os devotos, né, os judeus, pessoas tementes a Deus, que iam até o templo e se prostravam, pastor, se prostravam mesmo, literalmente, dobravam os joelhos para adorar o Senhor, para glorificar o nome dele. E esse tipo de adoração também diz respeito à reverência e submissão. Que coisa tremenda, irmãos. Isso no Antigo Testamento. Calma que a gente vai chegar no Novo. Repete comigo a palavra. Bonita palavra, shaká. No hebraico. Depois você pesquisa. Adoração, irmãos, tem tudo a ver com reverência e submissão. Qualquer tipo de adoração, por mais linda que seja, levantar a mão, botar a mão no peito, tá, se não tiver acompanhada de reverência, estou falando aqui o que está aqui, tá, irmãos, que eu pesquisei, e se não estiver acompanhada desses ingredientes, reverência e submissão, esquece, é perca de tempo. Pode servir para os homens, pode ser uma adoração até bonita, de se ver com os olhos e de se ouvir com os ouvidos, mas não vai chegar no endereço certo. O endereço é lá em cima. Porque, irmãos, eu faço uma pergunta a vocês, sem fugir do tema. O que vocês vieram fazer aqui hoje à noite? Me fala. Gostei. Adorar a Deus. Foi a irmã que falou, né? Adorar a Deus. Porque eu mesmo já cometi muito esse erro, irmão. Eu vou assistir o culto. Eu vou lá no culto de domingo, de quarta, eu vou assistir o culto. Irmãos, Deus, irmãos, está aqui esperando para receber o nosso culto, a nossa adoração. Ele não está aqui só para abençoar, eu vou lá buscar, são os jargões que os crentes inventam, eu vou lá buscar a minha bênção, é hoje que é a minha chave da vitória. Eles inventam essas coisas, mas irmãos, se você for pesquisar à luz da Bíblia, se você for buscar mesmo nos originais, a adoração não tem nada a ver com isso, irmão. Você leva para Deus. O povo de Israel, quando ia para o templo, eles iam levar o quê? Sacrifícios, ofertas, os animais para serem sacrificados, no Antigo Testamento. Então o povo ia levar para Deus, e é claro que o povo era abençoado por causa disso, mas o principal objetivo era levar a oferta para Deus. Vou falar em reverência e submissão, abra em Levítico capítulo 26, versículo 1, versículo 2, Levítico 26, versículo 1, versículo 2. Não façam ídolos para vocês, nem levante imagem de escultura, nem coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês, para se inclinarem diante dela, porque eu sou o Senhor, Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu
santuário. Eu sou o Senhor. Reverenciem o meu santuário. Olha, essa reverência aí tem tudo a ver com a adoração que a gente está falando aqui. Isaías capítulo 1, versículo 10 ao versículo 17. Vamos lá, a gente está falando de culto, de adoração no templo. Vamos lá. Príncipe de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. O povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia, já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplico as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Palavra pesada, né, irmãos? Resumindo, naquela época de Isaías, o povo estava fazendo tudo de errado, mas quando chegava na igreja, parecia que estava tudo certo. Trazia o sacrifício, as orações, aí tinha as festas solenes, festividade, né? A pulação, uma alegria, e Deus falando assim, ó, tudo isso que vocês estão fazendo aí para mim, vocês estão dizendo que é para mim, eu não estou recebendo, nem orações, nem sacrifício, nem sangue de bode, de carneiro, de vaca, de boi, nada disso estou recebendo. Essas festas de vocês, eu tenho nojo. Olha isso, pesado, né, pastor? Escutar uma palavra dessa. E se nós trouxermos para os dias de hoje? Tentar adaptar, assim, ao que a gente está fazendo hoje nas igrejas. A gente não, porque aqui, graças a Deus, aqui a igreja é uma bênção, né? Graças a Deus por isso. Não somos perfeitos, mas somos uma bênção. Estamos procurando chegar no céu. Né, pastor? Através da sua instrumentalidade também, né? Mas por aí, irmãos, tem acontecido tanta coisa, que Deus está olhando assim, eu acredito, se aos meus olhos, que sou um pecador terrível na presença de Deus, se aos meus olhos a coisa está feia, imagina Deus que é santo. Uma bagunça, irmão, com o nome de Deus. Uma falta de vergonha, falta de respeito na casa de Deus, gente fazendo coisas, não vou falar aqui não, mas eu vejo na internet, eu vejo gente, pessoas fazendo coisas dentro dos cultos, no meio do culto, terríveis, e dizendo que é para Deus, está igualzinho o povo de Israel, e Deus falando, não estou recebendo, não estou aceitando essa adoração, está completamente fora dos meus padrões, não vou aceitar, não vou responder, não vou abençoar vocês. Aleluia. Abre João capítulo 2, versículo 13 a 16. João 2, do 13 ao 16. Aleluia. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Olha isso, irmãos. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. O que ele fez? Tendo feito um chicote de cordas. Dá uma paradinha aí. Jesus, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Ele falava baixinho às vezes. E oprimidos, e eu vos aliviarei. É desse Jesus que eu estou falando. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, oh, glória, e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É gostoso ouvir isso, né? É gostoso ver esse Jesus falando assim, né? Mas olha mesmo Jesus, o que ele fez
com a falta de respeito no templo. Uma falta de respeito, temor, consideração a Deus. Olha o que ele fez. Ele fez um chicote de corda. Imagina esse pastor ali, entra por aquela porta ali, com o chicote na mão. É hoje, hein? Quem entrar na linha, o corpo vai comer. Vai todo mundo, ó. A irmã está falando ali, ó. Vai todo mundo, ó. Ih, pastor, está na carne. Não é de Deus, não. Olha lá, irmão. Estou inventando moda, não. Fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, com as ovelhas, os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou mesmo. Foi uma coisa tremenda. Acredito que até os discípulos ficam assim, esse aí não é Jesus, não. É ele mesmo. Um Jesus que talvez eu não estou muito acostumado, nem você, mas para você ver como a falta de respeito na casa do Pai, ele falou isso, ó, não façam da casa do meu Pai um lugar de vendas. Ele ficou tão chateado, mas tão aborrecido com aquilo, que olha a atitude dele. Qualquer pessoa, qualquer crente, qualquer pastor que fizesse isso que ele fez, ia ser criticado, né, pastor Fulio? Amanhã estava nos jornais, a metade da igreja ia se desviar. Irmão. Então, olha como é que é importante a reverência na casa do Senhor. Não adianta ficar só levantando a mão, não, irmão. A adoração tem tudo isso aqui, ó. Está incluso isso aqui. O pacote é bem inchado, né, irmão? Pacote de adoração, é isso aí, irmão. Bem, aleluia. Você pode dar um aleluia? Está difícil dar um aleluia hoje, pastor. Hoje está difícil. Vamos lá. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vai falar de submissão, porque a adoração também é essa palavra shakar, quer dizer submissão a Deus. Tiago 4, versículo 7, diz assim, ó, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resista o diabo e ele fugirá de vocês. Então, se nós quisermos ser reconhecidos por Deus como verdadeiros adoradores, temos que apresentar na nossa adoração o respeito que lhe é devido, o temor que lhe é devido, a consideração, a reverência na casa dele e a submissão à vontade dele. Amém, irmãos? Louvado seja o nome de Deus. A segunda palavra, pastor, que eu descobri, já é mais para o Novo Testamento. É avodar. Avodar. Rima, agora o bicho vai pegar. Rimo, né? Está rindo? Sabe o que significa avodar para os judeus? Serviço. Como Deus me confrontou nessa palavra, pastor? Trabalho. Ou seja, a verdadeira adoração, ela está diretamente ligada a louvar, levantar a mão, se prostrar, buscar, chorar, derramar lágrimas, louvar, mas também a trabalho, serviço. Irmãos, os judeus levavam e levam isso tão a sério, que até o trabalho secular para eles usavam a labuta diária como uma forma de adoração ao Senhor. Ou seja, os irmãos aqui que trabalham, não importa o local que você trabalha, né? A profissão que você exerce, se você apresentou, se você consagrou aquilo ali a Deus, toda vez que você chegar lá, bater o seu cartão e começar a trabalhar, você está adorando ao Senhor. Muita gente aqui não sabia disso, nem eu. Quer saber? Graças a essa mensagem. Você pesquisar e papai Deus vai falando, ó. Então a adoração vai muito mais além daquilo que a gente está achando que é, irmãos. E principalmente quando trabalhamos no serviço da casa do Senhor. Bem-aventurados são os faxineiros da igreja. Eu conheci uma época gente que se chamasse para passar uma vassoura na igreja, pastor, não, Deus não me chamou para isso, não. Minha chamada é outra, é outro nível. Vocês gostam de falar isso, né? Outro nível. Quem, ó, irmão, soubesse o privilégio de passar uma vassoura na casa de Deus, passar um pano para limpar o púlpito, soubesse o privilégio de abaixar lá no banheiro para lavar a privada da casa do Senhor nosso Deus,
Irmão, é um privilégio. É uma forma de você estar adorando ao Senhor também. Adorar aqui em cima é bom, né, pastor? E lá no banheiro lavando vaso, não é tão agradável, não. Mas se o que você estiver fazendo lá tiver de todo o coração, está chegando mais do que se tiver aqui não tiver de coração. Então, a palavra avodar nos convida ao serviço, ao trabalho, tanto dentro como fora da casa do Senhor, e assim sermos reconhecidos como verdadeiros adoradores. Deus está procurando, hein, os verdadeiros adoradores. Aleluia. Olha só o que Paulo fala aqui. Para os que trabalham. 1 Coríntios 15, 58. Já estou terminando, tá? 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenha essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Paulo fala bem das pessoas que trabalham trabalhavam naquela época, e hoje os que trabalham entre nós. Então, qualquer serviço na casa do Senhor, na obra do Senhor. Evangelismo, pastor marcou, vamos embora. Se der para ir, vamos embora. É trabalho, é adoração. Vai ter obra na igreja? Vai ter obra, né, pastor? Tem muita coisa a fazer, não tem? Muita coisa, hein? Convocou, cadê os homens da igreja? Não está fazendo cara de paisagem. O pastor fala aqui em cima. Cadê os homens da igreja? O pastor já observei, tem um todo, faz uma cara de paisagem. Nem é com eles, pastor. Não, mas se considera adorador. Vai falar para ele que não é adorador. Não, eu sou adorador. Mas pegar no pesado, subir no andame, descer no andame, se cortar todo com telha, como teve alguns irmãos, não vou citar nome aqui, não há necessidade. Teve irmãos aqui que vieram trabalhar, que se cortaram todo. Deus está vendo isso, irmão. Então a verdadeira adoração, ela tem que ter tudo isso embutido. Senão fica meio pela metade. Deus não é Deus de metade. Ou é, ou não é. É sim, sim ou não. Então, se nós quisermos ser reconhecidos como verdadeiros adoradores, nós temos que trabalhar na obra do Senhor. Amém, irmãos? E a última pergunta para fechar essa mensagem. Onde devemos adorar? Será que é só no templo? Será que é só aqui, quando a gente vem para o culto? Aí eu me lembrei de um personagem da Bíblia, do Antigo Testamento, que vocês conhecem. Daniel, nosso irmão Daniel. Só um versículo, Daniel capítulo 1, versículo 8. Lembra de Daniel? Foi transportado da terra dele, para onde? Babilônia, bem longe. Versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ele não era crente solar na terra de Judá, não. Daniel não era só aquele crente que ia lá para o templo apresentar os sacrifícios, não. Ele fazia isso. Acredito eu, como um bom judeu, ele fazia isso. Mas quando foi transportado para a Babilônia, chegou lá, o que ele fez? Se misturou, né? Se perdeu. Se desviou da igreja, foi para o mundão, né? Caiu na farra, mudou de religião, de Deus, não é isso, irmão? É o que está escrito lá? Não. Ele botou um propósito no seu coração. Não importa o lugar onde eu estiver, vou traduzir, não importa o lugar onde eu estiver, eu vou continuar adorando somente o Senhor, meu Deus, o Deus de Israel. Não foi fácil para Daniel não, tá? Foi perseguido, foi caluniado, como os irmãos conhecem a história, foi lançado na cova dos leões, passou a noite com os leões, mas Deus guardou, Deus livrou, Deus protegeu, e os seus amigos também, Sadraque,
Mesaque e Abednego, né? O rei levantou aquela estátua e falou: quem não adorar vai ser lançado na fornalha. O que eles fizeram? Eu estou muito novo para morrer. Pelo amor de Deus, não, peraí, é só dobrar um joelhinho, depois eu peço perdão a Deus em casa. É isso que eles fizeram? Ó, rei, fique à vontade. Fique à vontade, seu rei. Faz o que o senhor achar melhor. Mas nós não vamos dobrar o nosso joelho diante dessa estátua. E não estava Israel, não, irmão. Estava numa terra estranha. Então, onde devemos ser adoradores? Em todo o lugar em que nós estivermos. Aí, se você voltar nos versículos iniciais que nós lemos aqui, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, ela falou para Jesus: nossos pais adoravam nesse monte, né? E tal, mas não sei quem disse que é lá em Jerusalém. Ele falou: ó, a hora chegou em que os verdadeiros adoradores não vão adorar nem aqui nem no monte, em espírito e em verdade. Não importa onde a igreja estiver, ela é adoradora. Não importa onde você trabalha, onde você trabalha, você é um adorador. Você é uma adoradora. E as pessoas vão olhar para você e vão ver que você é diferente. E através da sua vida, da nossa vida, é claro, o nome do Senhor há de ser glorificado. Deus abençoe nossas vidas. Espero que essa palavra, você leve para casa e Papai do Céu vai ficar falando ao seu coração. Talvez até muito mais do que falou o meu. Cada um tem uma necessidade, uma demanda, mas dê lugar a Ele. Deixe que essa palavra fique pulsando dentro de você. Eu tenho certeza que a nossa edificação ela vai continuar, não só hoje aqui dentro, mas durante todo o resto da semana. Deus abençoe a todos, pastor. Muito obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe. Muito obrigado. Profundo e cirúrgico, né? Quem tem ouvidos, ouça. O Espírito diz à igreja. Amém? Que coisa linda. Que Deus continue te abençoando. Agora dá tempo, Juan. Pensei que não fosse dar tempo. Chamar o Juan. Chamei ele para cantar um louvor em cima da hora aqui. Falei, deixa para depois da mensagem. Então que Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Vou pedir para os irmãos do Data Show colocar aí o versículo Salmos, verso 51, 17. Muito interessante que o louvor que eu vim trazer tem muito a ver com a mensagem. Lá em Salmo 51 diz assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não o desprezará, ó Deus. E é esses os verdadeiros adoradores que Deus procura. É aqueles que têm o coração quebrantado, contrito na presença dEle. Que essa música, ela fala da canção para Deus. Que esse vai estar sendo o nosso louvor. Que esse nosso louvor vai estar fazendo o que nós vamos estar despertando a isso, a esse coração quebrantado e contrito. Amém? Eu te louvarei de todo o coração, a ti eu cantarei louvores. Eu te louvarei de todo o coração, a ti eu cantarei louvores. Muitos te louvam de lábios, mas o coração está longe. Muitos te louvam apenas com palavras vazias. Eu não quero jamais esquecer o motivo que estou aqui. Eu sou casa, morada do Espírito. O que sai de mim tem que exalar a presença.
A canção que agrada a Deus não sai dos lábios, vem do coração quebrantado. A canção que agrada a Deus não sai dos lábios, vem do coração quebrantado. Muitos te louvam de lábios, mas o coração está longe. Muitos te louvam apenas com palavras vazias. Eu não quero jamais esquecer o motivo que estou aqui. Eu sou casa, morada do Espírito. O que sai de mim tem que exalar a presença. A canção que agrada a Deus não sai dos lábios, vem do coração quebrantado. A canção que agrada a Deus não sai dos lábios, vem do coração quebrantado. E se a voz não for bonita, adore. Se alguém não acredita, adore. Deus conhece o teu coração, é de lá que vem a adoração. E se a voz não for bonita, adore. Se alguém não acredita, adore. Deus conhece o teu coração, é de lá que vem a adoração. E se a voz não for bonita, adore. Se alguém não acredita, adore. Deus conhece o teu coração, é de lá que vem a adoração. E se a voz não for bonita, adore. Se alguém não acredita, adore. Deus conhece o teu coração, é de lá que vem a adoração. A canção que agrada a Deus não sai dos lábios, vem do coração quebrantado. A canção que agrada a Deus não sai dos lábios, vem do coração quebrantado. A canção que agrada a Deus não sai dos lábios, vem do coração quebrantado. A canção que agrada a Deus não sai dos lábios, vem do coração quebrantado. Que maravilha, né? Qualquer coisa que a gente fale agora, a gente
vai acrescentar mais nada, porque Deus já falou tudo, né? Eu chamei ele em cima da hora, eu falei, tá preparado aí? Ele foi lá, falou com os meninos, ó, eu quero cantar esse louvor aqui. Então, completou tudo com a mensagem aqui, né? Deus é bom demais, né? Vamos orar. Que Deus continue usando vocês, né? Que Deus separe vocês, que Deus continue usando pessoas aqui nesse púlpito, como usou nessa noite, né? E que a igreja ouça a voz do Espírito Santo. Quando a gente fala de adoração, né? Viu como é que é profundo? Viu como é que é Deus ministrando na nossa vida? Então, para que cantar a música do mundo, né? Então, para que fazer como se fosse para qualquer um? Vamos fazer para Deus, né? A gente se coloca para Deus, né? Às vezes a pessoa não reconhece, né, José Carlos? O cara que está trabalhando, mas Deus está vendo é você, cara. Né? E aí ele está falando assim, ó, achei um verdadeiro adorador. Né? Esse cara não está querendo aparecer. Uma coisa é cooperar, querendo ser o primeiro. Outra coisa é cooperar para me adorar. É esse que Jesus acha. Não é esse? É esse que Jesus acha ali, ó. Pô, pastor, por que estão fazendo? Estou fazendo para Deus, não estou fazendo pastor, para a igreja, né? Adorando ao Senhor. Que a tua vida seja uma vida de adoração e que a tua vida fale mais do que a voz que acabamos de ouvir aqui também no louvor. Que isso, estou saindo daqui pensando na minha vida de adoração. Pensa na tua vida de adoração. Pensa como é que você está e bota em prática. E faça a diferença nessa geração. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu quero depois da oração dar um anúncio rapidamente, tá? Pai Santo, nós somos gratos, porque tudo é o Senhor quem coordena, ó Pai, no culto. O culto que foi para o Senhor, entregue ao Senhor. Saímos daqui nessa noite abençoados pelo louvor que acabamos de ouvir e cantar, por todos os outros louvores também que nós exaltamos o Teu nome, e pela Tua palavra que foi ministrada nessa noite. Muito obrigado, porque enquanto estamos aqui oferecendo ao Senhor o nosso melhor, o Senhor nos abençoa, ó Deus, com a Sua palavra, nos trazendo, ó Deus, a uma responsabilidade, a uma avaliação sobre a nossa vida de adoração. Que a Tua igreja que ouviu essa palavra nessa noite, não os que não vieram, mas essa igreja que está aqui, Senhor, ela leve essa palavra, ela leve esse louvor, ela leve esse momento do culto, que o Senhor mesmo quis ministrar na igreja. Não foi nada programado, Senhor, o Senhor bem sabe. O Senhor bem sabe que o José Carlos estava para pregar na quarta-feira passada, não pôde. O Senhor sabe que Juan não estava preparado, não estava avisado que ia cantar, mas já tinha um louvor separado. O Senhor combinou tudo, o Senhor organizou tudo, e que essa igreja aqui, Senhor, a começar de mim, a começar do púlpito até a porta, Senhor, que ouviu essa palavra, ó Deus, nós venhamos colocá-la em prática e avaliar a nossa vida. Senhor, que o Senhor ache em nós verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade, que não dependa do lugar, que não dependa, ó Deus, do templo, que vivam a vida de adoração 24 horas do dia, que a ação nossa do dia seja em adoração ao Senhor. Que o Senhor ache essa igreja aqui nessa noite. Nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, e Te agradecemos por tudo que vimos e ouvimos. Leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos, nos livra do mal, nos dê, ó Deus, ainda uma noite, um resto de noite abençoado, e uma semana ainda abençoada, para a Tua honra, Pai, e Tua glória. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Queria que você ficasse...